Olá, bem-vindos a mais uma aula de Direito Constitucional do curso APROF. Meu nome é Júlio César Hidalgo e nessa aula nós vamos abordar os princípios fundamentais da nossa Constituição, que estão do artigo 1º ao artigo 4º da Constituição. Então, esse vai ser o objeto do nosso estudo nessa aula de Direito Constitucional, os princípios fundamentais da Constituição. Vamos começar então já com o nosso artigo 1º. Ele diz o seguinte: a República Federativa do Brasil, blá, 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 mas vamos parar por aqui. É República Federativa do Brasil. Esse é o nome oficial do nosso país hoje. E já teve outro nome, já se chamou Estados Unidos do Brasil. Hoje, República Federativa do Brasil. Agora, você sabe me dizer quais são as características de uma república? Quais são as características de uma república? Porque se a Constituição inicia o seu primeiro artigo falando que o Brasil é uma república federativa, isso vai ter uma série de implicações, porque se é uma república, é de se esperar que na Constituição, no estudo da Constituição, nós tenhamos aí certas características. Então, por exemplo, está difícil, né? Está difícil, Hidalgo, eu não sei quais são as características de uma república. Então, vamos colocar aqui, ó, uma república. Se está difícil pensar nas características de uma república, pense no oposto. Qual seria o oposto da república? A monarquia. Então, pense na monarquia. Quais são as características da monarquia? Hidalgo, a primeira característica que vem é que na monarquia eu tenho um rei, eu tenho um monarca. E na república eu tenho, sei lá, um presidente da república, talvez um primeiro-ministro. Então qual é a diferença entre o rei e o presidente da república? A gente conhece tão bem o presidente da república. Bom, o rei, aqui na monarquia, ele é um cargo vitalício. Tá aí. O rei é vitalício. E na república, o governante é o quê? O governante é periódico. O governante é periódico. Isso mesmo. É uma característica da república, ter um governante periódico. Tem outra coisa. O rei é vitalício e a transmissão do poder, no caso do rei, é hereditário. O rei é hereditário. E na república? O presidente da república, no nosso caso, ele é eleito. Aí, a república se caracteriza por ter um governante eleito periodicamente. Além disso, naquelas monarquias absolutistas, você tem o quê? A irresponsabilidade do governante. Lembre-se, eu não estou falando daquelas monarquias constitucionais, aquelas monarquias onde o rei tem um poder limitado, mas naquelas monarquias absolutistas, o rei, ele é irresponsável pelos seus atos, já que na república nós temos a responsabilidade, o governante pode ser responsabilizado pelos seus atos. Então, quando nós dizemos que o Brasil é uma república, nós temos um governante eleito periodicamente que pode ser responsabilizado por seus atos. É isso que nós vamos encontrar na nossa Constituição. Regras que dizem respeito à periodicidade, à eleição e à responsabilidade do governante. Então vamos apagar aqui e vamos analisar esse outro termo, que fala da República Federativa. O Brasil é um país federativo. Por quê, Hidalgo? Por que o Brasil é um país federativo? Vejam, modernamente os estados costumam adotar uma de duas formas de organização. Quais são essas duas formas de organização? Costumeiramente, ou os estados adotam a forma unitária, é o caso do Uruguai, que é o mais pertinho de nós aqui, ou eles adotam a forma federativa, que é o caso do Brasil. E aí tem gente que acha que a única diferença entre o Estado unitário e o Estado federativo é que o Estado federativo está dividido em
porções menores, que no nosso caso são chamados Estados-membros. Ficou parecendo um abacaxi, é bem a cara do Brasil, né? Mas, por exemplo, na Argentina são chamados de províncias, na Suíça são chamados de cantões. Os cantões suíços nada mais são do que os estados para nós ou as províncias para os argentinos. Agora, não é só dividir o país geograficamente em estados, não. Essas porções menores aqui, no nosso caso os estados, eles devem possuir uma autonomia administrativa, tanto que no nosso país não existe hierarquia, não há hierarquia entre presidente da República e governador. O presidente da República não manda no governador, o governador tem uma autonomia. Sempre lembrando o seguinte, a autonomia é eu fizer o que eu quero, é eu fazer o que eu quero. Não é eu fazer o que eu quero. A autonomia é você poder agir dentro de certos limites. A autonomia é uma liberdade de ação limitada. Então, os governadores têm uma autonomia administrativa. Os estados também possuem uma autonomia legislativa. Eles podem elaborar as suas próprias leis. Em alguns assuntos, os estados podem elaborar suas próprias leis. E os estados ainda devem ter uma autonomia financeira. Aí sim, quando eu tenho pessoas políticas menores, dotadas de autonomia administrativa, legislativa e financeira, aí eu tenho um Estado federativo. Então, diz lá o artigo 1º que esta República Federativa do Brasil, ela é formada, eu vou apagar aqui antes de colocar a nova informação, deixa eu apagar aqui, isso, tá quase, vamos lá, tá quase, apagou, pronto. Então diz lá, artigo 1º, a República Federativa do Brasil é formada pela união indissolúvel. Quer dizer, uma união que não pode ser dissolvida, não pode ser desfeita. Uma união indissolúvel entre quem? Uma união indissolúvel entre os estados, entre o Distrito Federal e os municípios. Vejam só, eu vou até grifar aqui para vocês. Cadê aqui nossa canetinha marca-texto? Aqui. A união indissolúvel. Algo que é indissolúvel quer dizer algo que não pode ser dissolvido, algo que não pode desaparecer. Olha só. Pergunta: quantos estados nós temos na nossa federação? 25, 26, 27 ou 28? Valendo R$500 no show do milhão do Aprova. Quantos estados nós temos? 25, 26, 27 ou 28? Resposta: 26 estados. Hoje nós temos 26 estados. É possível a criação do 27º estado da federação, 28º, 29º, sei lá, 30º? Ou isso fere a indissolubilidade que está prevista lá no artigo 1º da Constituição? O que você me diria? É possível a criação de novos estados? Isso não fere a indissolubilidade. A ideia da indissolubilidade é que um estado não pode se desmembrar da República Federativa do Brasil para passar lá para o lado do Uruguai, do Paraguai, ou da Argentina, sei lá, ou da Venezuela. Tá? Ou um estado não pode declarar a sua independência. Imagina o governador do seu estado declarando a independência, igual Dom Pedro, às margens do Ipiranga, tirando a sua espada e gritando, laços fora, Brasil, Alagoas é independente, Sergipe, sei lá, São Paulo, Rio de Janeiro, não pode. Isso não, isso iria ferir a indissolubilidade. Essa indissolubilidade, ela também pode ser conhecida no direito, e, portanto, e mais importante para nós, conhecida na prova, essa indissolubilidade como pacto federativo. Pacto? O que é um pacto? Pacto é um acordo. Este é o pacto federativo. O acordo federativo, que as unidades da federação,
estados, municípios e Distrito Federal têm de não deixarem a República Federativa do Brasil, o que não impede a criação de novos estados ou, eventualmente, de novos municípios. Mas alguém poderia perguntar, mas Hidalgo, e se um determinado estado ou alguns estados quiserem fazer um movimento de secessão, de separação para criar um novo estado? Por exemplo, imagina lá que o sul do país, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná, quer criar lá a República dos Pampas. Pode? Nem pensar. Mas nem pense nisso. Não pode. Ah, mas e se eles insistirem? Se eles quiserem, baterem o pezinho? Bom, aí nós podemos ter o quê? Para manter, para manutenção do pacto federativo, nós podemos ter o quê? Vou até colocar aqui embaixo, uma intervenção federal. Como é que eu sei isso? Eu fui na própria Constituição Federal, vamos chamar aqui de CF, e vi lá no artigo 34, que lá diz que a União não intervirá nos estados, nem no Distrito Federal, nem nos municípios, exceto salvo para manter a integridade nacional. Então, a tentativa de secessão, a tentativa de um estado ou de um município de deixar a República Federativa do Brasil justifica uma intervenção federal, ok? Então deixa eu apagar isso aqui que eu escrevi só para não poluir demais a nossa tela. Você já tem as informações que você precisa. Tá aqui. Vou deixar o grifado aqui no indissolúvel porque é muito importante. Então a República Federativa do Brasil é formada pela união indissolúvel dos estados, municípios, Distrito Federal, e se constitui em um Estado democrático de direito. Tá aqui, ó. Vou falar aqui, um Estado democrático. Por que nós somos um Estado democrático de direito? Porque se você for até o parágrafo 1º, se você vai até o parágrafo 1º, se você for até o parágrafo único do artigo 1º, aí sim, você vai até o parágrafo único do artigo 1º, você vê que lá está escrito, não exatamente com essas palavras, mas essa é a ideia, que todo poder emana do povo. Todo o poder vem do povo, que o exercerá por meio de representantes eleitos ou diretamente nos termos desta Constituição. Exercer o poder por meio de representantes eleitos ou diretamente, nos termos da Constituição, é a nossa democracia. Em alguns casos, nós exercemos a democracia diretamente, quando participamos lá de um plebiscito, de um referendo ou de uma iniciativa popular, todos previstos no artigo 14 da Constituição. Mas também podemos exercer a democracia de maneira indireta, quando escolhemos os nossos governantes, vereadores, prefeitos, deputados estaduais, governadores, deputados federais, senadores, presidente da República, para governarem em nosso nome. Aí estaremos exercendo uma democracia de maneira indireta, por meio de representantes eleitos. Então, a República Federativa do Brasil se constitui em um Estado, quer dizer, um país democrático de direito. O que é um Estado de direito? E vem a ser um Estado de Direito. Estado de Direito é aquele Estado que respeita, obedece, cumpre as próprias normas que ele criou. É aquele Estado onde você não tem o abuso da lei, onde você não tem por parte do governo, por parte do próprio Estado, ou dos governantes, como queiram, o descumprimento da lei. A lei, seja ela uma Constituição, uma lei ordinária, uma lei complementar, uma medida provisória, que seja, ela é o limite da atuação do governante. Então, quando você tem um Estado que respeita as próprias normas por ele produzidas, nós dizemos que você faz parte de um Estado democrático de direito. Tudo bem? Vamos prosseguir aqui nos nossos princípios fundamentais e ver lá no artigo 1º, que ele, artigo 1º, enumera os fundamentos da República Federativa do Brasil. Gente, o que é um fundamento? Fundamento também de quê? De fundação, a base.
Tá? Então, a República Federativa do Brasil ela tem certos valores que são o seu fundamento, que são a sua base, sobre a qual será construída toda a Constituição da República Federativa do Brasil e as demais normas, as demais leis, o chamado ordenamento jurídico pátrio. E quais são esses fundamentos que nós temos na República Federativa do Brasil? O primeiro deles, a soberania. E aí nós podemos entender soberania de dois pontos de vista diferentes, já que no artigo 1º a Constituição só fala como fundamento a soberania. Nós podemos entender aí como a soberania. Vou colocar aqui, selecionar a nossa caneta aqui. Vou colocar aqui nossa caneta. E você vai ter a soberania, que pode ser a soberania do Estado. Então, a soberania da República Federativa do Brasil frente aos demais países. Então, nós podemos dizer que um dos fundamentos da República Federativa do Brasil é a sua soberania, é não aceitar a intervenção estrangeira, não aceitar a intervenção de nosso país dentro do nosso território. Nós produzimos as nossas normas e não permitimos que outras normas produzidas fora sejam aplicadas no Brasil, salvo, né, quando nós ratificamos aí, assinamos um tratado internacional, mas aí o Brasil faz isso porque é um país soberano e tem o poder de aceitar ou não um tratado internacional. E podemos entender aí o termo soberania também como é soberania popular, que é aquela que está prevista na própria Constituição Federal, artigo 14. E o que vem a ser a soberania popular? É o exercício do poder pelo povo. Essa é a ideia de soberania popular, o respeito à base do exercício do poder pelo povo, como eu já disse para vocês, diretamente por meio do plebiscito, do referendo, ou de uma iniciativa popular, ou por meio de representantes eleitos de maneira indireta. Então, um dos fundamentos da República Federativa do Brasil é a soberania, que tem esses dois aspectos discutidos aí pela doutrina, a soberania do Estado e a soberania popular. Além disso, um outro fundamento da República Federativa do Brasil é a cidadania. A cidadania em direito nós costumamos dizer que é o status, a qualidade, a característica de quem é brasileiro e possuidor de direitos políticos. Então, o exercício da cidadania com todos os direitos inerentes a quem é brasileiro e a quem possui os seus direitos políticos. Outro fundamento da República Federativa do Brasil são os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa. Me permitam que eu vou apagar aqui para você poder ler direitinho. Valores sociais do trabalho e da livre iniciativa. Se você não sabe, a Constituição brasileira, se não for a que mais valoriza o trabalhador, é uma das que mais valoriza o seu trabalhador. Nós temos um artigo 7º, extenso, muito extenso, com mais de 30 incisos, prevendo o direito dos trabalhadores urbanos rurais e também vários direitos dos trabalhadores domésticos. Então, toda a Constituição, todo o nosso ordenamento jurídico vai ser elaborado, valorizando o trabalho, mas valorizando também a livre iniciativa, valorizando aquele que se lança ao mercado, né, com aquela sua pequena, média, às vezes minúscula empresa, porque é um grande gerador de emprego, é um grande gerador de riquezas para o país. Tanto que você tem a proteção às micro e pequenas empresas, assim como você tem proteção aos trabalhadores. Então, os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa são um importante fundamento da República Federativa do Brasil. Além disso, o pluralismo político. O que é o pluralismo político? É o pluralismo de ideia. Um dos fundamentos da República Federativa do Brasil é o pluralismo político, que é o pluralismo de ideia, nas mais variadas acepções, nas mais variadas interpretações do termo pluralismo político. É a valorização da pluralidade, da diversidade de ideias religiosas, políticas, econômicas, sociais. Sabe que o Brasil é um país que, embora teve na época do Império a religião católica como uma religião oficial,
Mesmo na época do Império, em que a religião católica era a religião oficial, nenhuma religião era proibida. No Brasil nunca foi proibido o exercício de qualquer religião ou foi obrigatório o exercício de uma determinada religião. Essa é a pluralidade de ideias, o pluralismo político. E por último, a dignidade da pessoa humana. Esse é um termo mais amplo possível, né? Porque quanta coisa não faz parte da dignidade da pessoa humana? O respeito à religião, o respeito à raça, as condições mínimas de moradia, as condições mínimas de saúde, de ensino, de lazer. Então, um dos fundamentos da República Federativa do Brasil é respeitar o ser humano, dar a ele, proporcionar a ele, proteger uma existência digna deste ser humano. E aí, saindo aqui do artigo 1º e indo já para o artigo 3º, Hidalgo, você pulou o artigo 2º, Hidalgo. O artigo 2º é um velho conhecido de vocês. Eles que são poderes da União, o Executivo, o Legislativo e o Judiciário. Todos independentes e harmônicos entre si. Então essa é a ideia. Nós temos 3 poderes, o Executivo, o Legislativo e o Judiciário. Eles são independentes, mas devem trabalhar em harmonia para o bem-estar do país. Ok? Agora sim, artigo 3º, os objetivos. Olha, vamos separar fundamentos de objetivos? Para ficar bem fácil para você guardar? Veja, um fundamento é algo que eu tenho. Um objetivo é algo que eu não tenho, mas que eu quero alcançar. O fundamento é algo que eu tenho e uso. O objetivo é algo que eu não tenho, mas vou buscar. Que eu não tenho, mas eu quero. Então, um dos objetivos da República Federativa do Brasil, veja aí, é construir uma sociedade livre, justa e solidária. É óbvio, nós não temos uma sociedade livre, justa e solidária, mas temos como objetivo a construção, para que nossa sociedade seja cada dia mais justa, mais livre e mais solidária. Além disso, um outro objetivo da República Federativa do Brasil é garantir o desenvolvimento nacional. Cuidado, pegadinha de prova, muito comum o examinador colocar que é objetivo da República Federativa do Brasil garantir o desenvolvimento regional. Não, é garantir o desenvolvimento nacional, do país todo. Outro objetivo, erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades sociais e regionais. Nós sabemos, é uma utopia você acabar com a pobreza. Nenhum país do mundo, por mais rico que seja, acabou com a pobreza. Mas nós temos que trabalhar para erradicar a pobreza. Quanto mais trabalharmos para erradicar a pobreza, mais próximo chegaremos desta utopia que é erradicar a pobreza, além, de reduzir as desigualdades sociais e regionais. Aí sim, reduzir as desigualdades regionais, porque nós sabemos que existem muitas desigualdades regionais. É muito desigual o desenvolvimento desse país. Além disso, um outro objetivo, promover o bem de todos, sem preconceito de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação. Então, nenhuma forma de discriminação pode ser aceita, seja por raça, cor, condição social, etc. Nós temos que promover o bem de todos. Vou chamar a atenção para você. Reparem que no caso do objetivo, todo objetivo, ele começa com o verbo construir, porque eu não tenho, eu vou construir. Garantir, erradicar, promover. É como se eu dissesse para você aí, qual é o seu objetivo? Você vai me dizer, Hidalgo, um deles, passar no concurso. Você poderia dizer, casar. Então, passar, casar. Ganhar na Mega Sena, ganhar. Então, um macetezinho aí que a gente usa na prova, quando o examinador mistura os fundamentos com os objetivos, é que normalmente, em regra, os objetivos vêm com o verbo no infinitivo. Construir, garantir, erradicar ou promover. E aí nós temos, lá no artigo 4º, os princípios da República Federativa do Brasil nas suas relações internacionais. Os princípios da República Federativa do Brasil nas suas relações com outros países. Esses princípios da República Federativa do Brasil nas suas relações com outros países, quais são? A independência nacional.
Então, o Brasil, quando se relaciona com outro país, ele tem por princípio respeitar a independência de cada país, respeitar a decisão, respeitar os costumes de cada país. Bom, além disso, a prevalência dos direitos humanos. Então, nas suas relações internacionais, nas suas relações com outros países, o Brasil vai ser ou vai sempre procurar a proteção dos direitos humanos, o patrocínio dos direitos humanos. Vai sempre procurar com que os direitos humanos prevaleçam, inclusive sobre interesses comerciais ou políticos. Outro princípio, a autodeterminação dos povos, o que faz todo sentido, porque veja, se nós respeitamos aqui a independência nacional, nós também temos que respeitar a autodeterminação dos povos. O Brasil não vai fazer uma intervenção em um país porque ele não concorda com o costume religioso, com o costume social, porque ele não concorda com o regime de governo. Cada povo tem a capacidade e o direito de se autodeterminar, de auto-escolher os seus caminhos, e o Brasil vai respeitar esta autodeterminação. E, portanto, não vai fazer uma intervenção no país. Então, outro princípio é o princípio da não intervenção. Além disso, nós temos como princípio a igualdade entre os estados. Então, teoricamente, o Brasil vai tratar todos os estados, todos os países da mesma forma, sem privilegiar o estado A em detrimento do estado B ou C. Isso é igualdade entre os estados. Outro princípio é a defesa da paz. Quer dizer, o Brasil sempre vai procurar, nós vamos ver uma solução pacífica dos conflitos, sempre vamos defender a paz. A guerra é o último remédio, se é que é um remédio e não um veneno, sempre procurando então a solução pacífica dos conflitos. Já que defendemos a paz, é de se esperar, é quase que uma decorrência lógica, a solução pacífica dos conflitos. O repúdio ao terrorismo e ao racismo. Isso aí. Repudiar o terrorismo e repudio ao racismo. O Brasil não, vamos dizer assim, não vai se aliar a um país ou a pessoas que praticam o terrorismo ou que praticam o racismo. Além disso, um dos princípios é a concessão de asilo político. O Brasil tem por princípio, a concessão de asilo político. Tanto que aqui no Brasil não se comete crime político de opinião. Então, se num determinado país uma pessoa está sendo perseguida por não concordar com o regime político, por não concordar com o governo, com os governantes daquele país, o Brasil tem por princípio a concessão de asilo político. Óbvio que não vai dar concessão de asilo político para terrorista e nem para racista, já que repudiamos aí no item anterior o terrorismo e o racismo. E o último princípio, a cooperação para o progresso dos povos. Esse é um outro princípio da República Federativa do Brasil nas suas relações internacionais. Sempre cooperar para o progresso de todos os povos, para o progresso da humanidade. Ok? E aqui encerramos mais uma aula de Direito Constitucional do curso à prova com o assunto Princípios Fundamentais da República Federativa do Brasil, artigo 1º ao 4º. Eu sou o professor Júlio César Hidalgo, agradeço a sua atenção e desejo mais uma vez boa sorte nos seus estudos e no seu concurso.